Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, Shalom. Que alegria, vamos continuando com as características de um super vencedor, um super campeão. Minha Bíblia está aqui aberta em 1 Samuel capítulo 17, o versículo 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Amados, vestir-se de um jeito religioso, aparência exterior, religiosa, ou revestir-se de Jesus Cristo e da nossa dependência dele. Ser realmente alguém que procura impressionar as pessoas por fora, com um desempenho artificial, ou realmente ter uma comunhão diária com Deus que tem respaldo interior, experiências com Deus, uma oração que não é religiosa, uma leitura bíblica que não é religiosa, ou estar junto com os irmãos de coração. Como faz diferença, meus irmãos, a maneira como nós enfatizamos ter uma boa consciência diante de Deus e dos homens, na sinceridade e na simplicidade, dependendo inteiramente da graça. Porque o Senhor mesmo disse: vocês vão me buscar, vocês vão me achar, quando me buscarem de todo o coração. Se imitarmos a maioria dos que estavam aqui, nós veremos que essa religiosidade não produz intimidade. Então, uma religiosidade que não produz intimidade e revelação, ela não serve para nada, sabe? Saul era imprestável para toda boa obra. Saul não conseguia perceber Deus no meio da aflição. Mesmo se dizendo nação de Israel, ele estava cheio de incredulidade, desobediência, sem arrependimento. Saul era uma pessoa que tinha tudo para vencer, como aquele povo no deserto, que recebia água da rocha, pão do céu, mas por rejeitarem o conhecimento de Deus, por não buscarem a Deus pelo que Ele é, por não se humilharem, acabaram tendo um conhecimento tão superficial do Senhor que não os livra da mão do inimigo. Essa religiosidade, sabe, mecânica, automática, faz com que as pessoas se digam cristãos, mas não tenham a virtude que Deus quer dar a todos nós. Porque há uma diferença entre aquele que crê, há uma diferença entre aquele que está na rocha e aquele que está no lamaçal do pecado disfarçando. É muito fácil enganar os irmãos e aparentar-se bem. Lá em Lucas 12:1 fala: cuidado em primeiro lugar com o fingimento. Porque se eu não consigo ter esse desempenho pela graça, é claro que eu vou ter que fingir para os irmãos não descobrirem. Porque, certamente, uma vida dupla, Saul tinha uma vida dupla. A sua religiosidade, ela não produzia em Saul a mudança necessária para ele confiar, conhecer a Deus. Quero incentivar você que esse detalhe seja na sua vida. Quero ser amigo de Deus. Eu quero realmente ser uma pessoa que rompe o véu, entra no Santíssimo pelo sangue, como o pastor Ricardo pregou domingo. Alguém que realmente tem este permanecer e frutificar.
este crescimento diário através de um relacionamento sincero com Deus. Não quer dizer perfeito, né, irmãos? Mas sincero, porque o Senhor está nos aperfeiçoando. E o fato de Davi não conseguir lutar como Saul, mas sim lutar como amigo de Deus, faz uma diferença tremenda, né? Porque eles achavam que a maneira deles lutarem era a única maneira. Você sabe que a religiosidade, ela produz pecadores em série, que se pensa que é só daquela maneira. Na verdade, novidade de vida mostra que cada conversão é única e que Deus tem um particular com cada um de nós. Todos vamos ler a mesma Bíblia, todos vamos orar, jejuar, nos humilhar, mas o trabalhar na vida de cada um é único, porque todos nós temos um passado, traumas complexos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A solução para todos é a graça. No entanto, o trabalhar na vida de uma pessoa e de outra é diferente. Olha, alguns vão ter experiência no terceiro céu, outros vão crer na Escritura e pronto. E bem-aventurado aquele que não viu e creu, aquele para quem a Bíblia foi o suficiente, o Espírito Santo foi o suficiente. Porque, meus irmãos, se nós confiamos no Senhor e somos fiel no pouco, no muito Ele vai nos colocar. Nossa comunhão diária com Ele não tem atalho, não tem fórmulas mágicas. Não temos que imitar Saul, mas sim temos uma maneira de servir ao Senhor que tem a ver com o dom que Deus nos deu, com a simplicidade. Meus irmãos, não se compare com ninguém. Seja sincero diante de Deus e dos homens, e você vai fazer a sua parte com excelência. Davi chegou ali e fez a sua parte. Ele passa a ser uma exceção porque ninguém estava honrando o nome do Senhor. Veja que na simplicidade e na sinceridade de Davi houve a abertura para a participação de Deus. Ele disse: olha, o Deus que me livrou do urso, me livrou do leão, está comigo. Davi passava muito tempo tocando harpa ao Senhor. Essa adoração em secreto, essa comunhão é um respaldo. E se ir conhecendo a Deus dia a dia com um coração sincero, temente, humilde e construindo uma fé relacional, Saul não tinha. Sabemos que Deus tem gerado um povo que não se contenta em momentos religiosos, mas sim andar com Deus em todo o tempo no Espírito. Como fazer isto? Pela fé. Na verdade, o Senhor colocou em nós o seu Espírito Santo para nos ajudar justamente a aprender a andar com Deus e ouvir a Deus. Irmãos, o comando certamente virá. São poucos os que Deus pode contar e abrir o seu coração para os amigos íntimos. Certamente, os amigos de Deus terão comandos específicos. Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos profetas. Deus disse: porventura esconderemos de Abraão, meu amigo, o que vamos fazer em Sodoma e Gomorra? Então Deus contou tudo para Abraão. Deus contou para Moisés como ia fazendo. Deus contou para José no Egito, para Daniel na Babilônia, para Paulo na Ásia Menor. Essas revelações, elas são essenciais e insubstituíveis. Um andar com Deus em novidade de vida fará com que Deus te dê diretrizes para que você haja de uma maneira totalmente inédita. Quem um dia podia abrir o Mar Vermelho ou derrubar as muralhas de Jericó se Deus não falasse com eles? Quem algum dia poderia derrubar esse gigante se não fosse o Senhor falando com Davi? Deus estava ali nessa comunhão vital de Davi com o Senhor, dizendo: eu sou com você, eu já te mostrei que sou com você, você tem experiência comigo. Cada vez que a nossa fé é provada, tu nos dá a chance de crescer um pouco mais. Veja, eu te livrei do urso, do leão, eu estou com você. Sabe, os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte com aquele cujo coração está firme no Senhor. Em Isaías 26:3 diz que tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está no Senhor.
Dá-me, filho meu, teu coração. Irmãos, cada dia que nós damos o nosso coração, o Senhor liberta um pouquinho mais, fortalece um pouquinho mais, ilumina um pouquinho mais. Não dê a Deus só os seus pedidos e necessidades exteriores. Dê a Ele o seu coração. Ah, meu irmão, busca comunhão com Deus. Busca amizade com Deus. E você vai ver que Ele se mostrará com você. E te dará diretrizes totalmente inéditas. Jamais que Saul podia imaginar que Davi iria agir dessa maneira e que iria vencer. Não, nenhum deles podia imaginar isso. Porque este desempenho de Davi foi construído através de uma amizade com Deus. Veja que o desempenho de Moisés diante de Faraó também é assim. Eu quero incentivar você a ser amigo de Deus e não jamais como Saul, que se contentava em andar com Deus às vezes.